Falando agora do plano horizontal, que é o plano do chão, a gente trabalha com as derivações de V1 a V6. V1, V2, V3, V4, V5 e V6. O exemplo aqui está mostrando para vocês. As derivações todas estão olhando para o centro do coração. Então, no plano horizontal, todas as derivações são unipolares, do ponto de observação olhando para o centro do coração. É importante, quando a gente fala em plano horizontal, todos marcarmos pontos específicos de colocação dos eletrodos, para que quando você rodar um eletrocardiograma, eu possa interpretar como colocado no ponto certo, assim como um eletrocardiograma feito em outro lugar ou feito em outro hospital. É importante definirmos pontos anatômicos para a colocação dos eletrodos. Para a localização do eletrodo do V1, eu tenho que achar o quarto espaço intercostal. Então, paralelo ao externo, no quarto espaço intercostal, eu coloco o eletrodo do V1, ali que eu gravo o V1. No lado esquerdo, para external, quarto espaço intercostal esquerdo, é onde eu coloco o V2. O V3 não tem um ponto anatômico fixo. Eu preciso primeiro localizar o V4 para depois colocar o V3. O V4 é colocado na linha M clavicular. Então eu pego a linha M clavicular, metade da linha da clavícula, e acho o quinto espaço intercostal. É lá que eu coloco o V4. Linha M clavicular, quinto espaço intercostal é o V4. Entre o V2 e o V4, eu coloco o V3. Então o V3 não tem localização anatômica, ele é entre o V2 e V4. V5, eu pego o início da prega da axila. No quinto espaço intercostal, linha axilar anterior, eu coloco o V5. V6, na linha axilar média, no quinto ou sexto espaço intercostal, eu boto o V6. O importante é que o V6 faça uma linha reta com o V5, como aqui está representado. Então é assim que eu coloco os eletrodos para rodar as derivações do plano horizontal. Muito bem. A projeção do plano horizontal é como se no vetor que está acontecendo eu acendesse uma lanterna e visse a projeção dele no chão. É exatamente isso. Então o vetor onda P, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Quando ele for projetado no plano horizontal, ele é projetado assim. Ele aparece positivo para todas as derivações. Aqui no V1, frequentemente ele é decomposto. Ele pode estar um pouquinho positivo e um pouquinho negativo. Mas em geral ele é positivo em todas as derivações, como está representado aqui. O vetor de complexo QRS. Assim como o vetor de complexo QRS foi decomposto no plano frontal, eu vou decompor ele no plano horizontal. Então eu escolhi um ponto de observação aqui, que é o V1, aquela derivação colocada aqui na frente, na linha paraexternal direita, quarto espaço intercostal. Então o observador do V1 está aqui, olhando para o centro do coração. O primeiro vetor de ativação ventricular é o vetor septo médio. Quando ele for projetado para o V1, ele vai ser projetado como um pouquinho positivo. Então tá lá, um pouquinho positivo. Segundo vetor, vetor septo baixo, projetado como um pouquinho positivo ainda, um pouquinho menos positivo, mas positivo ainda. O terceiro vetor, que é aquele principal vetor, é um vetor que vai lá para trás. Eu tenho o observador aqui na frente e o vetor indo lá para trás. Ele é projetado como muito negativo. Tá lá, ó, muito negativo. Quarto vetor é um pouquinho menos negativo, o vetor de base. Perco um pouquinho de negatividade. Tá lá. Acabada a diferença de potencial, eu volto ao zero. Ok? Então, como é que é a projeção dos vetores de ativação ventricular para o V1? Um pouquinho positivo e muito negativo. Lembrando, o terceiro vetor, que é o vetor de paredes livres, que é um vetor que o VE ganha em força do VD, é um vetor lá para trás. Derivação V1, está vendo muito positivo. Então, está vendo, desculpa, muito negativo. O vetor está indo muito lá para trás. Por isso a deflexão é bastante negativa. Eu posso fazer a projeção desses vetores em qualquer derivação. Então, no caso aqui, derivação V6. Primeiro vetor, um pouquinho negativo para V6, está lá. Segundo vetor, um pouquinho positivo para o V6, está lá. Terceiro vetor, muito positivo para o V6, marquei lá em cima. Quarto vetor, um pouquinho negativo para o V6. Então, como é que é o complexo QRS no V6? Um pouquinho negativo, muito positivo, um pouquinho negativo. Eu posso fazer isso para todas as derivações. V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Qual é a lógica aqui? Lembra do principal vetor, que é o vetor de paredes livres, que é lá para trás. V1 está aqui na frente, começa muito negativo. Vou migrando V2, V3, V4, V5, V6. Como vai ficando esse vetor em relação a essas derivações? Começa muito negativo, tende a ficar isodifásico e passa a ficar muito positivo.
É essa exata progressão que acontece aqui nas derivações no plano precordial, ou plano horizontal. Eu começo com QRS predominantemente negativo, vou perdendo negatividade, tendo a ficar isodifásico e passo a muito positivo. É assim que progride a despolarização nas derivações precordiais. Começa muito negativo, quando visto pela parede anterior, pelo VD, passa a intermediário isodifásico quando visto pela altura do septo interventricular e passa muito positivo quando visto pelas paredes que olham melhor as paredes ventriculares esquerdas. É assim que é a ativação ventricular nas derivações precordiais. A partir dessa análise de vetor, ok? Como é que é a vetor onda T? O vetor onda T é muito parecido com o vetor onda P. A polaridade dele tende a ser positiva em todas as derivações, mas assim como o vetor onda P, frequentemente em V1 a onda T é negativa, sem ser nenhuma alteração. Então, em V1 a onda T também pode ser negativa, sem nenhum problema. Falando da terminologia do complexo QRS, positivo, negativo, um pouquinho positivo, muito positivo, como é que a gente dá esse nome a essas deflexões? Toda deflexão positiva do complexo QRS a gente chama de onda R. Então eu tenho um complexo QRS que tem só uma positividade no V5. Ele tem um padrão R puro no V5. Toda deflexão negativa que venha antes de uma positiva, a gente chama de Q. Então, antes da onda positiva, eu tenho uma pequena onda negativa, um Qzinho. Depois, uma onda positiva, R. É grande Rzão. Como é que é o padrão eletrocardiográfico do AVF nesse paciente? É um padrão Qzinho Rzão. É um padrão Qzinho Rzão. Tá lá. Onda negativa antes de positiva, Q. Onda positiva, R. Onda negativa depois de positiva, S. Então eu tenho um padrão Qzinho, Rzão, Szinho. Como é que é o QRS do V6 nesse paciente? É um QRS. É um Q, onda negativa antes de positiva, é um R, onda positiva, é um S, QRS. Outro paciente, onda negativa Q, grande Qzão, onda positiva R, pequena Rzinho, Qzão Rzinho. Esse paciente teve um infarto da parede inferior e ficou com um padrão Qzão Rzinho em D2. Você já sabe que Qzão Rzinho é assim, Qzão Rzinho. Onda negativa Q, onda positiva R, onda negativa depois de positiva, S. Qzinho, Rzinho, Szão. Aqui embaixo, por convenção, quando eu tenho só deflexão negativa, eu chamo de padrão QS. Esse paciente teve um infarto de toda a parede anterior e ficou com um QS de V1 a V6. Você já sabe que quando olhar para o eletro, você vai ver isso aqui. QS de V1 a V6. Onda positiva, R. Onda negativa, S. Rzinho, Szão. Onda positiva R, onda negativa S, Rzão, Szão. Onda positiva R, onda negativa S, Rzão, Szinho. Onda positiva R, onda negativa depois de positiva, S. Segunda onda positiva, R, só que eu boto um linha, R'. Como é que é o padrão do V1 no bloqueio de ramo direito? É um padrão RS, R'. RS, R'. Ok? Outros exemplos aqui embaixo, Rzinho, Szão, Rzinho, linha, Rzinho, Szão, Rzão, linha, e assim por diante, você pode brincar com essa nomenclatura. Lembrando que onda positiva de QRS, R. Onda negativa que venha antes de positiva, Q. Onda negativa que venha depois de uma positiva, S. E assim a gente dá a terminologia do complexo QRS nas diferentes derivações. Com isso, concluímos o eletrocardiograma normal, que vai ser a base para a interpretação de todas as outras alterações eletrocardiográficas. Lembrando que no eletronormal dividimos em dois planos de observação, o plano frontal e o plano horizontal. No plano frontal, a minha onda P tende a ser positiva em todas as derivações, exceto em AVR, podendo ter qualquer polaridade em D3 e AVL. O QRS tende a ser predominantemente positivo em todas as derivações, exceto em AVR, podendo também variar em D3 e AVL. A onda T tem polaridade positiva em todas as derivações, exceto AVR, podendo variar em D3 e AVL. Então não esquece, D3 e AVL eu posso ter qualquer polaridade de P, de QRS e de T.
São as duas derivações onde eu posso ter discordância de QRS com onda T com polaridades diferentes. Nas outras, em geral, pode ter alguma coisa por trás. No plano horizontal, onda P positiva em todas as derivações, podendo variar no V1. Ela pode ser positiva com um pouquinho de negatividade. Complexo QRS começa padrão Rzinho, Szão, tende a ficar isodifásico e termina predominantemente positivo. Onda T positiva em todo mundo, também podendo variar em V1. Lembrar que em algumas crianças, principalmente, eu posso variar também no V2 e até no V3, em algumas outras situações, mas em geral, onda T invertida no V1. Com isso, fechamos o eletrocardiograma normal do nosso curso de eletrocardiograma.